Eu nunca vou esquecer o primeiro dia em que pisei naquela empresa. Eu era apenas uma estagiária, com roupas simples e um coração cheio de sonhos. Mas, para eles, eu era só mais uma pobre tentando se misturar com a elite. Logo na chegada, os olhares de desprezo começaram. Você comprou essa saia em um brechó? Cochichou uma das funcionárias, rindo. Será que ela sabe usar um computador? Disse outro, alto bastante para que eu ouvisse. Eu fingi não escutar, mas por dentro, meu coração ardia. Quando finalmente entrei na sala de reuniões, conheci ele, Min Junho, o CEO. Alto, elegante, cada detalhe dele exalava poder. Mas o olhar era de puro desprezo. Ele analisou meu currículo, jogou os papéis sobre a mesa e disse: Uma estagiária de universidade pública? Isso só pode ser piada. Aqui não precisamos de gente mediana. A sala inteira explodiu em risadas. Eu senti meu rosto queimar, mas respirei fundo. Eu não ia desistir. Naquele momento, eu prometi a mim mesma. Eu poderia ser pobre. Eu poderia não ter roupas caras. Mas eu provaria a todos que meu valor era muito maior do que qualquer luxo que eles ostentavam. E essa foi só a primeira batalha. Eu continuei indo todos os dias para a empresa. As risadinhas atrás de mim nunca paravam, mas aos poucos, percebi que já não doíam tanto quanto antes. Olha só, a estagiária ainda não aprendeu a fazer café direito, riu uma colega. Não liga, ela não tem mesmo jeito para esse lugar. Eu respirava fundo, ignorava e seguia em frente. Eu sabia que não estava ali apenas para carregar pastas ou servir café. Mas algo começou a mudar. As reuniões, que antes eram pura ostentação de sucesso, passaram a ficar tensas. Gráficos vermelhos, números caindo, clientes cancelando contratos. Vi o rosto do CEO endurecer. Min Junho, que sempre parecia no controle, agora batia na mesa com força. Como isso pôde acontecer? A empresa está perdendo milhões. Eu exijo soluções, agora. Os colegas que antes me humilhavam, agora tremiam de medo. O clima de arrogância deu lugar ao desespero. E foi nesse caos que eu senti, minha chance estava chegando. Eu tinha estudado, eu sabia que tinha boas ideias. Talvez fosse o momento de mostrar quem eu realmente era. Mas será que eles me dariam voz? A reunião estava sufocante. O ar parecia pesado, os gráficos vermelhos na tela gritavam falência, e todos os brilhantes executivos que sempre me humilhavam estavam em silêncio. Min Junho, o CEO, bateu a mão na mesa com força. Eu pago vocês para terem ideias, não para ficarem calados. Sua voz ecoou pela sala. Ninguém respondeu. Todos abaixavam os olhos, tremendo. Eu, de canto, apenas observava. Mas algo queimava dentro de mim, uma voz dizendo que eu sabia o que poderia ser feito. Timidamente, levantei a mão. Se me permitem, eu tenho uma sugestão. As cabeças viraram para mim, algumas riram na hora. Um dos funcionários mais arrogantes zombou. Você? A estagiária? Sabe do que está falando? Por favor, saia da sala, não temos tempo para brincadeiras. Meu rosto queimou de vergonha. Eu comecei a abaixar a cabeça e recolher meus papéis para sair. Mas então, a voz dele me cortou como uma lâmina. Pare! Todos congelaram. Min Junho me encarava, frio e debochado. Quer impressionar? Então fale, mas rápido. Estou curioso para ouvir a grande ideia da nossa estagiária. Meu coração disparava, mas eu respirei fundo e comecei a falar. Falei sobre enxugar custos supérfluos, investir em campanhas digitais direcionadas e valorizar clientes menores, que estavam sendo ignorados. No início, riram. Mas conforme eu detalhava os números, o silêncio tomou conta da sala. Ele me olhava fixamente. Primeiro com sarcasmo, depois com surpresa. Quando terminei, o silêncio foi absoluto. Podia ouvir meu próprio coração.
Ele passou a mão pelo queixo, ainda me olhando fixamente. Interessante, muito interessante. Você. Acompanhe-me para jantar hoje à noite. Quero ouvir mais sobre essas ideias, com detalhes. Senti meu rosto corar, sem saber se aquilo era uma ordem, um convite, ou uma armadilha. No jantar, ele me deixou falar. Eu estava nervosa, mas as palavras fluíam. Falei com clareza, com paixão, sobre tudo que eu acreditava que poderia salvar a empresa. Ele não me interrompeu uma vez sequer. Apenas me observava, impressionado. No final, ele sorriu de um jeito que nunca tinha visto. Você é muito mais do que eu imaginava, eu ri. Meu coração bateu forte. Talvez, minha vida estivesse prestes a mudar. Na manhã seguinte, cheguei à empresa com o coração acelerado. As pessoas cochichavam, riam baixinho, como sempre. Eu já estava acostumada. Mas quando entrei na sala de reunião, algo estava diferente. Min Junho estava lá, esperando por todos, com um semblante sério. Ele bateu palmas, chamando a atenção. Tenho um anúncio. A partir de hoje, Euri não é mais apenas estagiária. Ela será coordenadora do novo projeto de recuperação da empresa. Todos vocês vão seguir suas orientações. O choque foi imediato. Eu vi olhos arregalados, expressões de fúria, incredulidade. O mesmo funcionário que havia me humilhado no dia anterior arregalou os olhos. Isso é piada, não é? Ela? Mandando na gente? Mas Min Junho não sorriu. Não é piada. Foi ela quem trouxe as únicas ideias válidas ontem. E eu quero resultados. Se alguém tiver problema, a porta está logo ali. Meu coração disparava. Eu, coordenadora. Agora eu teria que liderar as mesmas pessoas que me tratavam como lixo. Passei os próximos dias liderando 2 projetos cruciais, redução de custos e nova campanha digital. Eu coordenava reuniões, apresentava relatórios, e cada vez mais percebia olhares de desprezo e murmúrios atrás de mim. Um dia, ao apresentar uma planilha, um dos colegas sabotou meus números de propósito. Vejam, a coordenadora já está errando logo no início, ele disse, debochando. Senti meu rosto arder. Mas respirei fundo. Esses números estão alterados. Aqui está a versão original. Mostrei, recuperando a dignidade. O silêncio foi imediato. Min Junho me olhava, orgulhoso. Boa recuperação, Euri. É assim que um líder deve reagir. Cada tentativa de me derrubar falhava. Eu me fortalecia a cada desafio. Aos poucos, mesmo os colegas mais resistentes começaram a obedecer, engolindo o orgulho. E Min Junho, ele estava sempre por perto. No início, sua frieza me assustava. Mas agora, eu percebia olhares diferentes. Quando falávamos sobre o futuro da empresa, seus olhos brilhavam. Ele ouvia cada palavra minha com uma atenção que ninguém jamais tinha me dado. Certa noite, depois de mais uma vitória, o fechamento de um contrato importante graças à campanha digital que eu sugeri, ele me chamou em seu escritório. Você mudou o rumo dessa empresa, Euri. Mas, também mudou algo em mim. Eu não sabia o que responder. Apenas senti meu coração disparar. Ele segurou minha mão. Talvez eu esteja quebrando todas as minhas próprias regras, mas não consigo mais ignorar o que sinto. Meu corpo inteiro tremeu. Era o mesmo homem que um dia riu de mim, que me fez chorar em silêncio. Mas agora, ele me olhava como se eu fosse a única pessoa que importava. E, naquele momento, percebi, minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, depois da vitória da campanha digital, Min Junho me convidou para sair. Achei que seria mais um jantar formal, cheio de números e gráficos, mas não. Ele não me levou a um restaurante luxuoso, como eu esperava. Em vez disso, parou o carro diante de um pequeno restaurante tradicional, escondido numa ruazinha iluminada por lanternas de papel. Queria te mostrar algo diferente. Disse, com um sorriso tímido que nunca tinha visto antes. Entramos.
O ambiente era simples, acolhedor. As mesas eram de madeira antiga, e o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar. Ele puxou a cadeira para mim, um gesto tão delicado que me deixou desconcertada. Quando eu era criança, meu pai me trazia aqui. Foi um dos poucos momentos bons que tivemos juntos. Eu não trago ninguém aqui, mas queria que você conhecesse. Meu coração apertou. O homem frio e distante que eu conhecia, de repente, parecia humano, vulnerável. Conversamos por horas. Ele falava sobre sua infância solitária, sobre a pressão de ser CEO tão jovem, sobre como todos o viam como uma máquina de decisões, mas nunca como um homem que também sentia medo. Você me enxerga diferente, eu ri. E isso me assusta e me acalma ao mesmo tempo. Quando terminou a frase, estendeu a mão sobre a mesa. Hesitei por um instante, mas depois segurei a dele. Seu toque era firme, mas surpreendentemente quente. Eu olhei nos olhos e vi sinceridade. Não era o CEO poderoso, arrogante e inalcançável. Era apenas Minjunho, um homem que queria ser compreendido. Na volta, ele não me deixou ir de ônibus. Insistiu em me levar. Quando chegamos perto do meu prédio, ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para frente. Depois virou o rosto para mim, com aquela expressão séria que tantas vezes me intimidou, mas agora era diferente. Posso te ver de novo, não como CEO e estagiária, mas como Minjunho e eu re? Meu coração parecia prestes a explodir. Eu apenas assenti, incapaz de conter o sorriso. Ele se inclinou lentamente, como se tivesse medo de quebrar a magia do momento, e me beijou. Foi suave, terno, um lado dele que ninguém jamais imaginaria existir. Naquela noite, ao subir as escadas até meu pequeno apartamento, não conseguia parar de sorrir. Quem diria? O homem que um dia me humilhou, agora era o mesmo que me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo. E eu sabia, no fundo, que estávamos iniciando algo impossível. Mas também, inevitável. Na empresa, cada olhar entregava mais do que eu queria. Minjunho e eu tentávamos manter distância durante o expediente, mas não adiantava. Um sorriso cúmplice, um olhar demorado, todos percebiam que algo estava acontecendo. E foi assim que a tempestade começou. Certo dia, no banheiro feminino, enquanto retocava discretamente a maquiagem barata que eu tinha, 3 funcionárias entraram rindo alto. Elas logo se aproximaram de mim. Então é você a queridinha do chefe? Disse uma delas, com sarcasmo escorrendo em cada palavra. Achava que precisava de talento para crescer aqui, mas parece que bastou um rostinho bonito e outros favores. A segunda completou, rindo cruelmente. Diz aí, quanto tempo levou para ele te levar para a cama? A terceira disparou, olhando-me de cima a baixo com desprezo. As palavras cortaram como facas. Eu tentei responder, mas minha voz falhou. Elas continuaram, impiedosas, jogando minha honra no chão. Você nunca vai ser uma de nós. Você só é uma pobre estagiária que sabe usar o homem certo para subir. Saí dali correndo, com lágrimas queimando meu rosto. Não queria que Minjunho me visse assim. Não queria ser um peso para ele. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na minha mesa e escrevi um bilhete. Minjunho, obrigada por tudo. Obrigada por me ver quando ninguém mais me via. Mas não pertenço a esse mundo. Você precisa de alguém à sua altura. Eu vou voltar para o interior, para minha família. Por favor, não me procure. Deixei o bilhete em cima da mesa dele e saí da empresa pela última vez, com o coração em pedaços. Voltei para o interior, para a fazenda modesta dos meus pais. O cheiro da terra, o canto distante dos galos, o abraço quente da minha mãe, tudo me lembrou quem eu realmente era. Minha família me recebeu de braços abertos, sem julgamentos, apenas com amor. Mas dentro de mim, um vazio crescia. Eu tinha deixado para trás o homem que transformou minha vida, e talvez, o único que realmente me amou. Na manhã seguinte, acordei com o coração ainda pesado, mas pelo menos cercada pelo carinho da minha família.
Eu tentava sorrir, mas minha mente insistia em voltar para Seul, para o escritório, para ele. Enquanto isso, eu não sabia. Min Junho tinha acabado de encontrar meu bilhete. Ao ler minhas palavras, seu rosto se contraiu, a respiração falhou. Pela primeira vez, o poderoso Min Junho não sabia o que fazer. Ele chutou a cadeira para longe, correu pelas ruas como um homem desesperado, ligando para todos, até que descobriu que eu tinha voltado para o interior. Eu não vou perder você, Eu-hye. Nunca. Ele murmurou, decidindo vir atrás de mim. 2 dias depois, enquanto ajudava meu pai a carregar sacos de milho, ouvi uma buzina estranha perto do portão. Quando olhei, meu coração parou, era ele. Min Junho estava ali, de terno amarrotado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu-hye, sua voz tremeu. Por que me deixou assim? Você acha mesmo que eu me importo com o que dizem? Eu só quero você. Só você. Meu peito apertou. Eu queria correr para ele, mas minhas pernas estavam presas pelo medo. Eles me humilharam, Min Junho, disseram coisas horríveis. Eu não aguento mais. Minha voz falhou, e as lágrimas vieram de novo. Ele se aproximou, ignorando a poeira, o barro, os olhares curiosos dos meus vizinhos. Segurou minhas mãos com força. Eu também fui arrogante, frio, cego. Mas você mudou tudo. Você me mostrou o que é sentir, o que é viver. Eu não vou deixar que te levem de mim. E naquele instante, diante da minha família e de toda a simplicidade que eu tanto amava, ele se ajoelhou na terra batida e me olhou nos olhos. Eu-hye, você é tudo o que eu quero. Volta comigo. Não como estagiária, não como funcionária, mas como a mulher da minha vida. Naquele momento, todo medo, toda a dor e humilhação perderam força. Eu não resisti mais. Corri para seus braços, e o abracei com tudo o que tinha. Eu sabia que não seria fácil. Que o mundo lá fora ainda nos julgaria. Mas dentro do abraço dele, eu senti que nada mais importava. Voltamos juntos para Seul. O silêncio no carro era pesado, mas não era de distância, e sim de promessa. Eu sabia que ele tinha tomado uma decisão. No dia seguinte, entramos no prédio da empresa de mãos dadas. Meus antigos colegas ficaram boquiabertos. Sussurros tomaram conta dos corredores. Min Junho entrou direto na sala de reuniões. Eu ao lado dele. Quando todos se sentaram, ele olhou para cada um, em silêncio, até que a tensão ficou insuportável. Vocês humilharam, zombaram e esmagaram alguém que só queria ajudar. Essa empresa precisa de pessoas com coração, não com ego. A voz dele ecoou firme. Um a um, os rostos arrogantes murcharam. Alguns tentaram se justificar, mas foi em vão. Min Junho os demitiu ali mesmo, sem hesitar. E então, para espanto de todos, ele anunciou: a partir de agora, Eu-hye será responsável por trazer novos talentos. Quero pessoas humildes, trabalhadores de verdade, que tenham sonhos e respeito pelo próximo. Eu vi novos rostos entrarem, pessoas simples como eu já fui um dia. Gente com brilho nos olhos e vontade de trabalhar. Meu coração se encheu de orgulho. O tempo passou. Entre reuniões, projetos e risadas compartilhadas, o que era apenas uma paixão se transformou em algo sólido, profundo e verdadeiro. Até que chegou o dia mais esperado. Nos casamos em uma cerimônia simples, rodeados apenas por quem realmente importava. Meus pais sorriram com lágrimas nos olhos, vendo a filha que antes era estagiária humilhada agora se tornando esposa amada. Min Junho não queria luxo, nem pompa. Ele só queria a mim, e eu a ele. E como se a vida quisesse nos recompensar, pouco tempo depois, a notícia chegou: eu estava grávida. Quando segurei nosso bebê pela primeira vez, entendi que todo o sofrimento tinha valido a pena. Eu não era mais a menina invisível que limpava o chão da empresa. Eu era esposa, mãe, mulher amada, e parte de uma família construída sobre amor e respeito. E ao olhar para Min Junho embalando nosso filho, eu soube. Finalmente encontramos a felicidade que tanto sonhamos.